Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma rodada de palpites. Hoje, 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, para quem está chegando agora no canal, vou falar os palpites aí de cada um dos jogos, que eu acho que vai acontecer em cada um dos jogos, mas também vou falar se eu vou torcer ou não em cada um dos jogos. Vou falar os palpites sem clubismo, mas vou falar para quem eu vou torcer, aí colocando o clubismo aí sim, né? Então vamos lá, começando com Atlético Goianiense e CRB. CRB perdeu o último jogo pro América e o Atlético Goianiense perdeu o último jogo pro Vila Nova. O CRB ainda continua bem ali, né? Tá em sexto ainda, mas dos últimos 5 jogos perdeu 3 e ganhou 2. Já o Atlético Goianiense tá ali também no bolo ali, né? Tá bem equilibrado, né? Essa Série B ali, o Atlético Goianiense está com 18 pontos em 12º, mas tá bem pertinho ali, né? Do G4 ali, só 5 pontos do G4 ali, 2 vitórias, dá uma embolada ali, né? Então vamos lá, nesse jogo aí, Atlético Goianiense e CRB, eu acho que vai dar um empate esse jogo aí, vou chutar 1-1 para esse jogo, começando já com um empate entre Atlético Goianiense e CRB, e vou torcer para que empate mesmo, vamos torcer para um empatezinho ali, para segurar os dois times ali, um bem pertinho do Atlético para baixo e um bem pertinho do Atlético para cima, é isso aí. Então vamos lá, próximo jogo, Coritiba e Volta Redonda. Coritiba que conseguiu aí a taça, né, do campeonato, né? Ganhei a Atletiba, então levantaram a taça lá na Arena da Baixada, comemoraram bastante, até pensei que era uma final de Copa do Mundo, mas valeu os mesmos 3 pontos aí de todos os jogos, né? Mas ganharam lá no Atlético, lá na Baixada. E o Volta Redonda, último jogo, ganhou do Operário, né? O Operário, que também é um time aqui do Paraná, Volta Redonda ganhou. Curitiba está em segundo ali, dos últimos 5 jogos, não perdeu nenhum e ganhou 3, empatou 2. Faz bastante tempo que eles não levam gols, né? E o Volta Redonda ainda continua na zona de rebaixamento, tá com 14 pontos ali, o primeiro ali na zona de rebaixamento dos últimos 5 jogos, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Nesse jogo aí, Curitiba e Volta Redonda, eu acho que vai dar Curitiba, acho que vai dar 1-0 pro Curitiba aí em cima do Volta Redonda, mas vou torcer obviamente pro Volta Redonda. Próximo jogo lá, Remo e Cuiabá no Mangueirão. Remo continua ali pertinho do G4, né? Tá com o mesmo número de pontos do Avaí ali, 23 pontos, perdendo por critérios. O último jogo ganhou do Atlético em Minas Gerais. E o Cuiabá perdeu o último jogo pro Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu em casa pro Botafogo de Ribeirão Preto, mas também continua ali no bolo ali, tá em 7º ali com 21 pontos, 2 pontos atrás do Avaí, que é o primeiro ali no G4, né? Bom, para esse jogo aí, Remo e Cuiabá, acho que dá Remo, vou chutar 2-0 pro Remo em cima do Cuiabá, mas vou torcer para que empate aí os dois times aí, né? Se os dois times empatarem e o Atlético conseguir ganhar do Amazonas lá, o Atlético passa os dois. Não passa o Remo, se empatar, passa o Cuiabá, mas encosta no Remo ali, não chega a passar o Remo, mas vou torcer pro empate aí, de qualquer forma, para os dois times não disparar muito na frente do Atlético. No outro jogo, na ressacada, Avaí e Paysandu. O Avaí ganhou do Criciúma, lá em Criciúma, excelente vitória do Avaí, né? E o Paysandu também ganhou aí, Paysandu, acho que se não me engano é a 3ª consecutiva, isso mesmo, 3ª consecutiva aí, mas ainda continua lá na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna ainda, mas melhorou, né? Ganhou 3 em seguida aí o Paysandu que ganhou do Ferroviária.
O Avaí tá lá no G4 ainda, dos últimos 5 jogos, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Nesse jogo aí, Avaí e Paysandu, eu acho que dá Avaí na ressacada. O Avaí é bem forte na ressacada, não perdia faz não sei quanto tempo lá na ressacada, perdeu pro Atlético, mas eles são fortes lá na ressacada. Eu acho que vou estar 2-0 pro Avaí também, em cima do Paysandu. Vou torcer pro Paysandu ganhar mais uma aí e segurar o Avaí. Aí o jogo que mais interessa aqui nesse canal, Amazonas e Atlético, estádio Carlos Zammit. Bom, o Amazonas no último jogo empatou com o Novo Horizontino, né? Na casa do Novo Horizontino aí. Novo Horizontino, que é um dos candidatos a subir, tá em terceiro ali o Novo Horizontino, né? O Amazonas continua na zona de rebaixamento. Dos 3 últimos jogos, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Já o Atlético, que tinha conseguido ganhar 2 em seguida, perdeu pro Coritiba lá, né? Na taça lá, né? Os caras ganharam a taça, ganharam do Atlético lá na Baixada. Estão comemorando bastante, mas acontece, né? Perdemos lá mais uma em casa, né? Perdemos do Botafogo de Ribeirão Preto, perdemos do Atlético Goianiense também, perdemos, se não estou enganado, né? Sei que perdemos algumas aí em casa já e faz parte. Mas nesse jogo aí, Amazonas e Atlético, eu vou chutar um empate nesse jogo aí, vou chutar 1-1 aí. O Atlético tá se reforçando aí, tá chegando uns cabeça aí. Vamos ver se esses caras melhoram aí, mas eles não vão jogar ainda, né? Só vão jogar depois do dia 10. Então, ainda continua com esse time aí que não dá muita esperança, se bem que o técnico Odair tá melhorando um pouquinho o Atlético. Acho que logo se encaminha aí. E tem time aí que tá ali no G4, até o final do campeonato não fica ali, eu acho. Vamos ver quem vai subir esse ano aí ou não. Então é isso. 1-1 para esse jogo, obviamente eu vou torcer pro Atlético. O próximo jogo lá, Ferroviária e Vila Nova. Ferroviária perdeu pro Paysandu, né? E o Vila Nova ganhou o clássico em cima do Atlético Goianiense. Cadê o Vila? O Vila Nova, que vinha de uma sequência de derrotas aí, tinha 4 derrotas consecutivas, conseguiu ganhar, ainda continua no meio de tabela ali, tá um pouco para baixo do Atlético com 19 pontos. E a Ferroviária, que tinha dado uma embalada ali, tá ali quase junto com o Vila Nova ali, com 18 pontos, 1 ponto atrás só do Vila Nova. Dos últimos 5, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Ferroviária e Vila, eu acho que vai dar Ferroviária aí. Vou chutar 1-0 para a Ferroviária, torcer para empatar, para os dois continuar ali, né? E nenhum chegar no Atlético. Botafogo e Novo Horizontino. Novo Horizontino empatou o último jogo, né? Com o Amazonas, e o Botafogo conseguiu ganhar do Cuiabá lá na Arena Pantanal. Botafogo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Dos últimos 5 jogos, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. O Novo Horizontino continua ali nas cabeças, né? Tá em terceiro com 26 pontos. Dos últimos 5, ganhou 3, empatou a última e perdeu a antepenúltima. Botafogo, Novo Horizontino. Acho que dá Novo Horizontino. Vou chutar 1-0 pro Novo Horizontino. Mas vou torcer pro Botafogo ganhar do Novo Horizontino. Operário e Chapecoense. Operário perdeu pro Volta Redonda o último jogo. E a Chape perdeu pro Goiás de virada na Arena Condá. O Operário tá bem pertinho ali da zona de rebaixamento ali, né? Deu uma boa caída o Operário, que se esperte, mudou o técnico. Dos 5 jogos aí últimos, ele perdeu 3, empatou 1 e ganhou a penúltima rodada, né? Já a Chape tá ali, meio de tabela ali, né? Também não tá muito bem, ó. Dos últimos 5, perdeu 3 e ganhou 2. Mas tá ali no meio de tabela, 1 ponto só atrás do Atlético, né?
Então, nesse jogo aí, Operário e Chape, acho que dá Operário. Vou chutar 1-0 no Operário esse jogo aí. E vou torcer para que empate. Empate é bom. Empate nesses dois times aí para torcer para empatar. América e Atlético, dois times de Minas Gerais. O América ganhou do CRB lá no Rei Pelé 2-1 e o Atlético perdeu pro Remo também de 2-1. O América tá ali em oitavo ali com o mesmo número de pontos dos últimos 5, perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. E o Atlético é o lanterninha do campeonato ainda com 12 pontos. Dos últimos 5 perdeu 3, ganhou 2. Vai dar América, eu acho, né? Esse jogo aí acho que vai dar América. Eu vou chutar 2-0 para América lá no Independência. Vou torcer pro Atlético ganhar. Último jogo da rodada, Goiás e Criciúma. Goiás que tinha perdido 2 jogos aí, se sentiu um pouco ameaçado ali, né? De perder a liderança, mas conseguiu ganhar o último jogo da Chapecoense, ganhou de virada. A Chapecoense teve um jogador expulso, né? E facilitou pro Goiás. E o Criciúma perdeu pro Avaí, né? Clássico de Santa Catarina. O Criciúma perdeu em casa. E cadê o Criciúma? O Criciúma também tá ruim das pernas lá. 16 pontos lá, 2 pontos acima só do Volta Redonda, que é o primeiro da zona. O Criciúma dos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu só 1. E mesmo assim tá lá embaixo, né? Você vê como esse campeonato tá equilibrado. O Atlético mesmo tá com 20 pontos, tá com 6 pontos ali só de diferença do primeiro da zona de rebaixamento e 3 pontos ali do primeiro que está no G4. O próprio Volta Redonda, né, que é o primeiro na zona de rebaixamento ali, que está dentro do Z4, tem 14 pontos, tá 9 pontos só atrás do Avaí. Então ainda continua bastante equilibrado o campeonato, né? Em relação a esse último jogo aí, Goiás e Criciúma, acho que vai dar Goiás, né? Vou dar um 2-1 pro Goiás, mas vou torcer pro Criciúma ganhar o jogo aí, né? Para segurar o Goiás, pra gente alcançar eles ainda. Vamos lá então ver o que eu acertei, o que eu errei na última rodada. A última rodada foi tensa aí, praticamente errei tudo. Falei que ia dar 1-0 pro CRB e deu América, 2-1, errei. Falei que ia dar 2-1 pro Criciúma e deu 2-1 pro Avaí, errei. Falei que ia dar 1-1 Vila e Atlético Goianiense, deu 1-0 pro Vila, errei. Falei que o Atlético ia ganhar de 1-0, deu 1-0 pro Coxa, errei. Falei que ia dar 0-0 pro jogo do Atlético e Remo, deu 2-1 pro Remo, errei. Falei que ia dar Volta Redonda e Operário, falei que ia dar 1-0 pro Operário, deu 1-0 pro Volta Redonda, quase deu tudo invertido do que eu falei essa rodada aí. Errei também. O único jogo que eu acertei nessa rodada ali, e acertei parcialmente, foi Goiás e Chapecoense, que eu falei que ia dar 1-0 pro Goiás, mas deu 2-1. Pelo menos acertei a vitória, mas errei o placar. Aí, Novo Horizontino e Amazonas, falei que ia dar 2-0 pro Novo Horizontino, deu 1-1, errei. Paysandu e Ferroviária, falei que ia dar 1-1 e deu 2-1 pro Paysandu, errei também. E Cuiabá e Botafogo, eu falei que ia dar 2-1 pro Cuiabá e deu 1-0 pro Botafogo, errei também. Praticamente tudo que eu falei deu ao contrário aí nessa rodada passada, mas é assim mesmo, né, galera? É só uma brincadeira, o campeonato tá bastante equilibrado, então é difícil aí prever, né? Se eu fosse acertar tudo, eu ia jogar lá na Mega Sena e não ia fazer vídeo de palpites aqui, né? Então hoje bastante frio aqui em Curitiba. Vou aproveitar também e convidar vocês a assistirem o vídeo aí. Para quem tem interesse em saber quem é o que tem o recorde de público em cada um dos estádios aqui de Curitiba, fiz um vídeo aí falando, aproveitando o gancho daquele mosaico que a torcida do Atlético fez lá, escrito "Quem manda nessa cidade sou eu". Fiz lá um vídeo falando sobre quem tem recorde de público em cada um dos estádios aqui de Curitiba. São 6 estádios aqui, todos os estádios que o Atlético teve mando de clube
recordista, então só faltou a Vila Olímpica do Paraná, que o Atlético jogou umas 2, 3 vezes só como mandante, né? Então não deu para bater o recorde, mas os demais todos recorde do Atlético. Spoiler. Assistam um vídeo aí para saber o público de cada um dos estádios aí, beleza, galera? Tá aqui um vídeo atrás e aqui em cima no card também. Então, obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Obrigado, valeu, tchau.